Olá! Faz um tempo que eu não apareço aqui no meu sofazinho, mas hoje estou aqui direto do meu sofá para falar sobre curiosidades de Londres. Eu vou ser repetitiva se eu falar que Londres é cheia de história, porque eu já falei isso aqui em vários vídeos, mas enfim, a verdade é que ela é mesmo, gente. Cada esquina tem algo para contar. Hoje eu vou falar sobre curiosidades, sobre fatos da cidade. Se vocês gostarem de vídeos assim, vocês podem deixar um like, deixar um comentário e mais pra frente a gente pode fazer outro, porque claro que tem muito além de 22 fatos, 22 curiosidades para falar sobre a cidade. E antes de começar, vou mandar aqui o meu jabá, porque se eu não fizer esse jabá, quem fará por mim? Que é para dizer que se você tiver viagem marcada para Londres, você pode contratar o meu serviço para acompanhá-lo em passeios pela cidade. Eu faço passeios privativos, ou seja, se a pessoa vem sozinha, vem com parceiro, parceira, com amigos, com familiares, eu monto um roteiro ali pra gente passear conforme o que você quer ver, conforme o seu gosto. Se quiser saber mais, me envie um e-mail no londres@eu-só-quero-tudo, tá escrito aqui na tela, e a gente conversa mais por lá. E vamos lá, né? Vamos falar de Londres, essa cidade que é única. Vocês sabem o tanto que eu gosto dessa loucura diversificada e cosmopolita que é Londres. Então vamos lá, fato número 1. O nome Londres vem de Londinium, que foi o nome dado pelos romanos quando eles se assentaram aqui na cidade, aproximadamente no ano 43 depois de Cristo. É aproximadamente, tá, gente? Porque quando eles chegaram na Inglaterra, chegaram aqui na Grã-Bretanha, foi no ano 43, mas daí até eles se assentarem em Londres, enfim, vamos colocar aí entre 43 e 47 depois de Cristo. O Londres, a gente sabe que vem de Londinium, mas o Londinium não se sabe ao certo de onde vem. Pode ser um derivado do nome de um rei que chamava Lud, que diz a lenda, já que não tem nada registrado sobre isso, governou a Grã-Bretanha antes da chegada dos romanos. Pode também derivar da palavra celta Lond, que significa selvagem. Mas também pode ter alguma outra origem que a gente não tem nem ideia. Não há um consenso e como não existem registros escritos, provavelmente nós nunca vamos ficar sabendo por que os romanos colocaram o nome Londinium. Fato número 2. A torre que nós chamamos de Big Ben, na verdade não chama Big Ben. Desculpa trazer essa notícia, acabar com um mundo de sonhos, mas a torre... Eu já falei isso aqui outras vezes, quem assiste os vídeos aqui do canal já sabe. Chama Torre Elizabeth ou Elizabeth Tower. Big Ben é o nome do sino gigantesco que fica lá dentro, pesa mais de 13 toneladas. Ele que chama Big Ben. Então quando a gente tira foto, na verdade a gente não tira foto com o Big Ben, a gente tira foto com a torre, né? Porque o sino está lá dentro. Eu me sinto no direito de informar e falar que o nome não é Big Ben, mas se você falar do Big Ben, onde fica o Big Ben, como é que eu chego no Big Ben, ou se você falar do Big Ben em qualquer parte do mundo, as pessoas vão saber o que você está se referindo e é muito aceito que chamem a torre de Big Ben, então também não precisa focar em chamar de Elizabeth Tower, mas esse é o nome oficial. Eu não vou falar mais os números dos fatos, porque eu acho que pode chegar num ponto que eu posso me perder, mas eu vou colocando aqui embaixo o número. Londres tem 192 museus e a maioria deles tem entrada gratuita. Alguns dos melhores museus e galerias de arte do mundo estão aqui em Londres, incluindo o Museu Britânico, a National Gallery, o Tate Modern, o Museu de Ciência, o Museu Imperial de Guerra, enfim, é museu que não acaba mais, né? Muito museu para visitar, uns menores, outros maiores, mas tem opção para todos os gostos. Londres é considerada tecnicamente uma floresta. Existem quase tantas árvores em Londres quanto o número de habitantes, o número de pessoas que vivem na cidade. A população da Grande Londres é de quase 9 milhões de habitantes. E a cidade tem aproximadamente 8.400.000 árvores. De acordo com uma definição da ONU, qualquer área que tenha pelo menos 20% de árvores é considerada uma floresta e 21% de Londres é coberta por árvores, tornando a cidade uma espécie de floresta urbana. E tudo bem, eu entendo que claramente Londres não é uma floresta, né? Mas é uma cidade muito verde. Eu sei que às vezes se você procurar imagens de Londres na internet, não vai parecer, porque essas imagens acabam mostrando vários dos pontos turísticos, né, que normalmente são prédios, palácios, algum outro prédio histórico. Mas para quem já visitou, não visitou assim corridinho, né, às vezes aquela visita de um dia corrida, mas já teve a oportunidade de passar uns dias na cidade, deve ter percebido que Londres oferece muitos espaços verdes.
Dentro da Torre de Londres vivem 6 corvos que são guardiões da torre. A lenda diz que se eles deixarem o local, tanto a torre quanto o reino ruirão, cairão. Na verdade, 6 é o número oficial, mas às vezes tem 7, 8, 9, porque é melhor garantir, né? Vai que algum foge. Os corvos são pássaros super inteligentes, eles são cuidados lá na torre por uma pessoa específica para alimentá-los e que se responsabiliza por eles, que é o Raven Master. Se você visitar a torre por dentro, provavelmente você terá a oportunidade de vê-los, mas cuidado, se eles estiverem assim no lugar que dê para você chegar perto, não chegue muito perto, porque eles são um pouco ariscos. Esse é um fato bem aleatório, o próximo, mas eu resolvi colocar aqui porque eu achei interessante. Os direitos da história do Peter Pan pertencem a um hospital para crianças de Londres. Esse hospital chama Great Ormond Street Hospital. Em 1929, o escritor da história do Peter Pan, J.M. Barrie, doou os direitos autorais de Peter Pan ao hospital. Desde então, os royalties de tudo que é relacionado à história ajuda a pagar os cuidados com as crianças que ficam nesse hospital. Essa informação aqui eu também já dei em algum momento aí, para quem já assistiu todos os meus vídeos de Londres, até os antigos, que é a seguinte informação: mais de 300 idiomas são falados em Londres, o que torna a cidade com a maior diversidade linguística do mundo. Os 5 principais idiomas, sem ser o inglês, são o polonês, turco, bengali, francês e punjabi. É isso, Londres é uma das cidades mais multiculturais do mundo e isso influencia na culinária, na cultura, na vibe da cidade como um todo. É proibido alimentar os pombos na Trafalgar Square. Uns 20 anos atrás costumava ser comum alimentar os pombos por ali, inclusive tinha até gente vendendo comida para pombo ali para que você pudesse alimentar os pássaros. Mas tinha uma quantidade absurda de pombos e claro que alimentá-los atraía mais ainda, né? Mais pássaros, mais pombos. E eles acabaram danificando alguns dos monumentos que tem ali na praça. E por causa disso foi criada essa lei. Apesar de ter outras áreas na cidade onde também é proibido alimentar os pombos, na maioria da cidade não é. Enfim, se você gosta desse tipo de atividade, cuidado, porque pombos são animais que transmitem doenças. Ainda mais quando eles vivem numa cidade assim tão grande quanto Londres. Sei lá que fato a gente tá, deve estar no 9, 10, não sei, vamos lá. A rede de metrô mais antiga do mundo fica em Londres. Em 1863 foi inaugurado o primeiro trecho da Metropolitan Line, que na época ia de Paddington a Farringdon. E depois, com o passar dos anos, foram aumentando as estações, as linhas. Hoje em dia são 11 linhas e 272 estações de metrô em Londres. O metrô aqui é chamado oficialmente de Underground, ou de uma forma mais informal também que eles chamam aqui, que é de Tube. Agora esse é outro fato e vem a piada pronta. Underground significa subterrâneo, certo? Mas mais da metade da rede de metrô de Londres passa acima do solo. Ah, Maureen, então tinha que chamar Overground, que significa acima do solo. Nós não podemos chamar o Underground de Overground pelo seguinte: tem um outro meio de transporte aqui, que é muito parecido com o metrô, mas não é o metrô, que chama Overground. A próxima tem a ver com um monumento que eu já mostrei aqui nos shorts. Se for ali nos videozinhos shorts, tem um videozinho rapidinho de 1 minutinho, ou até menos, deve ter 1 minuto, que fala sobre esse monumento, que é a Agulha de Cleópatra, ou Cleopatra's Needle. Uma coisa que eu não falei naqueles shorts, além de toda a história que ela envolve, ela é também uma cápsula do tempo. Esse obelisco ele foi feito no Egito para o faraó Tutemés III no ano 1460 a.C. Então tem quase 3.500 anos de idade. Ele foi doado para a Grã-Bretanha pelo sultão do Egito e do Sudão da época, que chamava Muhammad Ali Pasha, e ele presenteou o governo britânico com o obelisco em 1819, em comemoração às vitórias na Batalha do Nilo e na Batalha de Alexandria. Mas foi só em 1878, ou seja, praticamente 60 anos depois, que ele chegou a Londres.
Quando colocaram o monumento aí no local que ele se encontra hoje, uma cápsula do tempo foi colocada abaixo dele com vários itens relacionados com a época. Entre eles, um traje de passeio para cavalheiros, uma seleção de jornais, incluindo uma edição daquele dia do The Times, e um retrato da Rainha Vitória, que era rainha na época. Agora, um fato que pode afetar as pessoas que são mais sensíveis em relação a esse assunto de mortos, corpos, essas coisas assim. Cerca de 1000 corpos estão enterrados embaixo da estação de metrô Aldgate. Essa estação foi construída sobre uma vala comum da peste bubônica. Essa vala foi descoberta por trabalhadores da construção civil em 1860. E por que tem quase 1000 corpos ali? Essa não é a única vala que tem da peste bubônica. A peste matou cerca de 100.000 pessoas em Londres entre 1665 e 1666. Nessa época, Londres era uma cidade superlotada, suja, não tinha saneamento básico. E como morreu muita gente no espaço curto de tempo, eles tiveram que dar um jeito de enterrar esses corpos. A princípio, foram enterrados em cemitérios que ficavam nos terrenos das igrejas. Mas, como eu disse, tiveram muitas mortes e eles tiveram que criar essas valas comuns e enterrar muitos corpos nessas valas em outros pontos da cidade. Agora eu vou pegar vocês com esse fato, que essa aqui aposto que um monte de gente não sabe. Londres é conhecida mundialmente como uma cidade o quê? Uma cidade chuvosa. Mas a verdade é que não é tão chuvosa assim. Vou citar aqui algumas cidades aqui da Europa que são mais chuvosas que Londres, mas não levam a fama. Porto, Lisboa, Nápoles, Roma, Paris. Tem outras também, mas eu vou citar essas daqui que são mais conhecidas. Para vocês terem uma ideia, em Londres chove por ano aproximadamente 600 milímetros e em Lisboa chove 774 milímetros. Deixo vocês aí com essa informação para vocês digerirem. Essa aqui para nós que moramos na região de Londres ou temos que dirigir às vezes pela cidade ou ao redor da cidade é bem clara para nós, mas pode não ser muito clara para quem não mora aqui e vem visitar. Nos últimos 100 anos, o tráfego, o trânsito em Londres não melhorou muita coisa. Do que eu tô falando? Que na época vitoriana, onde as pessoas se locomoviam praticamente de carruagem, de cavalo, a média da velocidade do trânsito em Londres era de 12 km por hora. E hoje, na parte mais central da cidade, essa média é de 14 km por hora. Claro que essa é a média, Às vezes você vai ficar parado no trânsito, às vezes você vai um pouco mais rápido, mas essa é a média. Enfim, é uma metrópole, tem lugar que carro particular não pode nem passar, tem outros lugares que se passar na zona mais central ali, paga um pedágio que é de 15 libras por dia, chama congestion charge. Enfim, não é uma cidade para você ficar se mexendo de carro. O metrô funciona muito bem, portanto dê preferência ao metrô ou vá caminhando mesmo. Tem um vídeo aqui no canal que eu não vou lembrar o título agora, mas é coisas para saber antes de visitar Londres pela primeira vez, é alguma coisa assim. Eu falo nesse vídeo que por aqui, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, consequentemente em Londres, se dirige na estrada, na rua do lado esquerdo. Mas existe uma pequena rua, um trechinho de uma rua em Londres, essa rua chama Savoy Court, que os motoristas têm que dirigir como a gente está acostumado, do lado direito. Parece confuso, mas não tem que se preocupar se você for dirigir em Londres, porque essa ruazinha, ela é uma ruazinha privada, fica em frente a um hotel, que chama Hotel Savoy, que é o mesmo nome da ruazinha, Savoy Court. E dizem que ela tem essa mão, a mão trocada, porque lá atrás, há 100 anos, era comum a pessoa andar na carruagem atrás do motorista. Motorista não, gente? Não motorista, acho que é o condutor da carruagem. Lembrando que aqui o condutor fica do lado direito do carro. A pessoa dirige do lado esquerdo, mas o condutor senta do lado direito do carro. É tudo trocado do que a gente está acostumado. Então, era mais fácil para o porteiro abrir a porta da carruagem, para a pessoa descer da carruagem, se a mão fosse do lado direito, não do lado esquerdo, como é comum aqui no resto do Reino Unido, tirando essa ruazinha. Deve ter algumas ruazinhas também em outras cidades, enfim. Mas nesse caso aqui eu tô falando de Londres especificamente. Então quando a pessoa descia, já estava do lado certinho ali para descer da carruagem e entrar no hotel. Agora é um fato bem rapidinho.
sem muita história. A London Eye é a roda gigante mais alta da Europa. Ela tem 135 metros de altura. Esse fato aqui, normalmente eu dou essa informação nos passeios que eu faço com o pessoal. Para saber se o rei está no Palácio de Buckingham ou não, você tem que prestar atenção na bandeira que está hasteada lá em cima, lá no meio do palácio. Se ele não estiver, a bandeira será a Union Jack, que é a bandeira do Reino Unido. Se ele estiver no palácio, será a Royal Standard ou estandarte real que estará hasteada. Na verdade, isso vale para outros edifícios também, quando o rei está presente. Mas, caso você esteja em Londres, lá na frente do Palácio de Buckingham, pensando, será que o Charles está aí? É só olhar a bandeira que está hasteada. Se o Royal Standard estiver lá, significa que ele está por ali. Esse fato aqui nem vou contar nos números, mas vou contar para vocês esse fato. No momento, o Charles nem mora no Palácio de Buckingham. Ele mora pertinho, num lugar que chama Clarence House, que é onde ele mora desde que ele casou com a Camila. Parece que ano que vem, mais pro fim do ano, depois da metade do ano, eles vão mudar pro Palácio de Buckingham, que tá passando por uma reforma, estão mudando toda a parte elétrica, encanamento, enfim. Mas se você passa na Clarence House também, quando ele tá, tem a Royal Standard, e quando ele não tá, a Union Jack. Os Black Cabs, que são os táxis pretos muito famosos aqui de Londres, fazem parte da cultura da cidade, é um ícone da cidade, mas para se tornar um motorista de um deles não é nada fácil. Normalmente, o treinamento dura ao redor de 4 anos e os candidatos devem memorizar todas as ruas de Londres. Não deve ser nada fácil esse treinamento. Vamos lá que estamos acabando. Um urso polar já nadou no rio Tâmisa. Faz tempo, gente, faz bastante tempo. Em 1252, o rei Henry III ganhou nada mais, nada menos do que um urso polar do rei da Noruega. Henry mantinha o urso na Torre de Londres, assim como outros animais também que era presenteado por reis ficavam ali na torre, e ele ficava numa corrente bem longa para que ele pudesse ter acesso ao rio e nadar no rio. Se você visitar a Torre de Londres por dentro, você verá que lá tem uma escultura de um urso polar representando esse urso aí do século XIII. E também esse não é um fato, mas sabe o que eu já vi nadando no Tâmisa? Acredite se quiser, foca. A gente tem que pensar que a Grã-Bretanha é uma ilha. Então tem a Inglaterra aqui, a Escócia lá em cima e o País de Gales ali do ladinho. Quando tá na cidade, às vezes a gente nem se liga disso, mas o rio Tâmisa tem uma conexão direta com o mar, tanto é que é um rio que às vezes está mais cheio, mais vazio, porque ele vai conforme a maré, então não é difícil para um animal marinho acessar o rio. Olha eu falando mais fatos aqui, curiosidade, do que deveria, vamos lá. Tem alguém aí que gosta de moda, né? Essas Fashion Weeks que tem em Paris, Milão. Pois é, Londres é uma das Big Four, como eles falam, ou as 4 grandes. Mas 4 grandes o que, Maureen? 4 grandes capitais da moda no mundo. Então é Londres, Milão, Paris e Nova York. 2 vezes por ano acontece em Londres a London Fashion Week, que é uma das semanas de moda mais importantes do mundo. E falando em rio Tâmisa, a gente viu o rio Tâmisa ali, né? Falar, é um rio cortando a cidade. Mas por muitos e muitos anos, séculos na verdade, Londres, dentro da cidade de Londres, teve um porto muito importante. Até a própria Tower Bridge, que é uma ponte basculante, ela abre, ela foi construída porque na época passavam muitos barcos e barcos grandes por ali, então tinha que ser uma ponte que desse acesso a esses barcos, por isso que ela é uma ponte basculante. Numa parte hoje que para nós é uma parte turística, de passear, de tirar foto, era onde chegavam e saíam mercadorias de Londres. E alguns dos prédios mais importantes da cidade estão construídos próximos ao rio, até por ser um lugar estratégico, como a Torre de Londres e as Casas do Parlamento, ou o Palácio de Westminster. A última curiosidade, o último fato sobre Londres é que em Londres nasceram muitas pessoas famosas. Eu vou citar alguns e vocês sintam-se à vontade para citar mais algum aí que vocês saibam nos comentários. A escritora Virginia Woolf, músicos como David Bowie, Adele, Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Dua Lipa, Elton John, David Beckham, Daniel Radcliffe, Amy Winehouse, Naomi Campbell, Emma Thompson, enfim, gente, a lista aí vocês podem continuar, como eu disse, se vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado desses fatos curiosos e a ideia é logo voltar com um vídeo de passeio, vamos ver se vai dar tudo certo. Agora começou o outono por aqui. Na verdade já tinha começado, mas não tinha esfriado.
Parece que agora, a partir de amanhã, vai chegar o outono de verdade. Porque hoje não está tão frio, mas está ventando, choveu. Então agora acho que esse vento aí tá trazendo frio e agora sim o outono começou, que é a minha estação favorita do ano, porque fica tudo muito bonito, eu amo as cores. Enfim, eu gosto do outono. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê na estrada, a gente se vê em Londres, em algum canto por aí. Um beijo.